O Vaticano tem uma biblioteca proibida. Como assim? Vamos ver. Bom, a Biblioteca Vaticana ela tem 75 quilômetros de prateleira com livros banidos. É isso mesmo, 75 quilômetros só de prateleira com livros banidos, incluindo o texto de hereges, e só 1.000 pessoas por ano entram nesse lugar. Outra curiosidade do Vaticano, o Papa João Paulo II, ele carregava uma pistola embaixo da batina por medo de atentados, depois que ele sofreu um atentado lá em 1981. Uma outra curiosidade, essa é impressionante, do Vaticano. Lá no Vaticano tem um tesouro escondido. Tem câmaras secretas com ouro e relíquias de bilhões e bilhões de dólares. E rumores de que o Papa ele pode derreter essas moedas para emergências. Mas são só rumores, né? O fato é que o Vaticano é envolto de vários mistérios, várias lendas, rumores para tudo quanto é lado. Realmente são muitas curiosidades interessantes sobre o Vaticano. Steve Jobs teve a ideia do iPhone em um banheiro de avião. Como assim, velho? Vamos ver. Bom, Steve Jobs ele teve a ideia do iPhone em um banheiro de avião. Ele estava rabiscando no guardanapo como seria um telefone sem teclado. E aí que, segundo a lenda, surgiu a ideia de criar o iPhone. O iPhone tem várias curiosidades, né? Se a gente for ficar falando aqui do iPhone, fica o dia inteiro, é muita coisa. Bom, tem uma coisa que é muito interessante e pouca gente sabe. As baterias de lítio do iPhone, se elas forem danificadas, elas podem até explodir, viu? A Apple já pagou bilhões em recalques por superaquecimento, mas a Apple diz que esse é um problema já resolvido. E uma outra curiosidade muito interessante que pouca gente sabe. Todo iPhone ele tem um chip que fica lá dentro do aparelho, lá bem dentro do aparelho, que ele rastreia a sua localização mesmo se ele estiver desligado, tá? Isso era uma coisa que a Apple negava por anos, até isso ser exposto lá em 2010. Eu não sei te confirmar se até hoje eles têm esse chip, mas fato é que durante um bom tempo aí os iPhones tinham esse chip que ficava lá dentro e fazia eles rastreavam a localização mesmo se o celular estivesse desligado. Lá em Paris existe um labirinto que é proibido para turistas. Como assim? O que será que tem lá? Bom, sob Paris, lá embaixo, os catacumbas eles abrigam 6 milhões de esqueletos empilhados. É isso mesmo, são 6 milhões de esqueletos empilhados, que eles são usados para aliviar os cemitérios superlotados no século XVIII. Eles foram utilizados para isso, né? E por algum motivo, às vezes pode ser alguma em respeito, né? Os esqueletos lá também, alguma coisa de saúde pública. Turistas comuns não podem entrar nessa região. Uma outra curiosidade interessante de Paris é o rio invertido. O rio Sena ele é famosão, né? Mas ele flui ao contrário, isso em algumas partes, de norte a sul, em vez de leste a oeste. Mas aí qual que é o impacto disso? Isso confunde os mapas antigos e inspira até algumas lendas, algumas histórias sobrenaturais. Fato é que essa também é uma curiosidade bem interessante de Paris, né? Paris tem muita curiosidade. Em breve eu faço mais vídeos com mais curiosidades legais e diferentes de Paris. O Messi já quase desistiu do futebol. Como assim? Vamos ver. Aos 11 anos ele foi diagnosticado com uma deficiência de hormônio do crescimento. Aí ele quase desistiu do futebol por falta de dinheiro para esse tratamento. Aí o Barcelona pagou tudo e mudou a vida desse pequeno garoto de 11 anos de idade. Outra coisa, tatuagem secreta. O Messi ele tem uma tatuagem do número 10 no braço, mas ele esconde outra no pé com o nome dos filhos. Só a família sabe o design exato. As câmeras ainda nunca capturaram essa tatuagem. Uma outra curiosidade bem legal do Messi, o Messi ele chorou mais em campo do que qualquer outro craque. Sim, eles já mediram isso, tem uma estatística para isso, com pelo menos 5 momentos virais, mas diz que é força e não fraqueza, né? Os fãs, os amantes de futebol, de um modo geral, eles interpretam isso como se fosse um sinônimo de força dele, vontade de ganhar e, claro, a tristeza de quando o resultado não sai conforme ele estava planejando, conforme ele quer.